Façamos a nossa prece, fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, com a sua misericórdia, ajude-nos, Pai, a colocar em nossos corações a caridade, o amor, o perdão, a resignação, o entendimento e a paciência. Maria Santíssima, nos acolha em seu coração, nos envolva com sua luz, nos auxilie a termos a força necessária para seguirmos adiante. Divino Mestre, te pedimos que proteja todos os irmãos nessa caminhada que leva ao Pai. Te pedimos humildemente que fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós somos aqui do Lar Irmão Francisco, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. O meu nome é Carmen Regina e nós vamos ficar juntos durante 15 minutos. Nós vamos começando a nossa pergunta. Nosso tema de hoje é A Vida Continua. E a pergunta é, que sempre nós fizemos, a vida depois da morte? Os espíritos dizem que sim. E essa afirmação, ela é consoladora, principalmente no dia de hoje, no dia de finados, em que as nossas lembranças vêm à nossa mente, né? E a doutrina espírita vem através das mensagens, dos livros espíritas, trazidos até nós pelos espíritos abnegados. E eles nos dão a oportunidade, através da leitura, de adquirir o nosso conhecimento, esse conhecimento que liberta, libertador, de que a vida continua. Devemos, enquanto estar estagiando na nossa roupagem terrena, aproveitar essa oportunidade de viver como espíritos, pois que o corpo ele perecerá, mas o espírito não. Então, o espírito, quando liberto, ele continuará estudando, ele continuará trabalhando, ele continuará evoluindo e sempre aguardando uma nova oportunidade. Então, isso é muito consolador. E nós temos a oportunidade, através da leitura espírita, ter todo esse conhecimento, esclarecer as nossas dúvidas. E o conhecimento, essa oportunidade, ela é maravilhosa. Então, que não percamos essa oportunidade. Nós vamos na lição de Jesus. Jesus, essa passagem de João, lá no capítulo 20, do versículo de 1 a 18, essa passagem ela aconteceu logo depois do Calvário de Jesus, da sua crucificação. Porque naquela época se guardava o dia de sábado. Então, colocaram Jesus, depois de retirá-lo da cruz, colocaram na gruta, se retiraram e voltaram no dia posterior para que pudessem fazer a limpeza do corpo, embalsamar, perfumar, como era o costume da época. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé e outras mulheres, elas se dirigiram lá para essa gruta. E chegando lá, elas não encontraram o corpo de Jesus, não estava lá. E aí um anjo perguntou para elas, fez essa pergunta: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. E elas ficaram todas assustadas, uma olhando para a outra. E aí ele se dirige novamente a elas e fala: lembrai-vos do que Jesus vos falou. E aí elas se atinam e saem, cada uma vai em uma direção para avisar o povo, para falar da novidade, para avisar os outros discípulos sobre o que estava acontecendo. E Jesus, nessa oportunidade, ele nos presenteou com a certeza de que a vida continua. Porque logo depois de eles tirarem a vida do corpo, ele apareceu para os seus seguidores, para as pessoas de boa vontade. Com isso, ele visava divulgar a certeza de que a morte do corpo, ela não existe, que a morte somente mata o corpo físico e que a alma, ela continua viva. E Jesus também, nessa revelação, ele trouxe para nós a consolação de que ele não sofria mais, ele não estava mais em sofrimento, mas sim que ele estava em comunhão de pensamentos com o Pai, que cuida, né, amorosamente de cada filho seu.
Então, essa passagem de Jesus, ela é muito consoladora para os nossos corações. E aí, quando nós sofremos, por que que nós sofremos? Os espíritos, eles falam que nós não fomos feitos para sofrer, que o sofrimento, ele vem como uma força de Deus, para acordar em nós os dons, o amor, a caridade, o perdão, a fé, a resiliência, a resignação. Ela nos indica uma vida de luz, dentro da plenitude do amor, porque a dor, por incrível que pareça, ela nos ensina a amar também. E mostra Deus em todas as coisas, como na vida que é permanente e eterna. Mas, para tanto, nós não podemos, nós temos que ter um pouco de moderação, que nem diz Emmanuel, nós não podemos nem tanto aos céus e nem tanto ao inferno, que tudo que vai dos extremos, para nós não é salutar. Então, a gente tem que ter essa moderação. E nós temos que ter a coragem para seguir o roteiro que Deus fez para nós, que o Pai fez para nós, né? Para que essa luz, ela nasça em nós. E para mostrar que Deus está, então, em todas as coisas. Nessa questão da vida, que ela é eterna. E a felicidade, a paz, a fé, ela sempre começa primeiro em nossos pensamentos. Então, que nós eduquemos os nossos pensamentos com Jesus, porque eles nos farão sentir Deus, né, no nosso coração. E quando as lembranças vêm à nossa mente, quando nós nos lembramos, quando as lembranças dos que já nos precederam no mundo espiritual ocuparem os nossos pensamentos, procuremos pensar em seus feitos, nos exemplos de vida, porque eles são como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. Joana de Ângeles, ela fala que nós sempre temos que ter em nossos pensamentos, recordando aos nossos entes queridos, as pessoas que já nos precederam no túmulo, com amor, com ternura, para que nós possamos ser útil a eles. Porque essas lembranças que nós enviamos para eles através do pensamento, elas podem ser uma força poderosa de estímulos para os que partiram. E eles, aonde eles estiverem, eles podem também nos ajudar pelas mesmas forças dessas lembranças elevadas, dessas ideias de renovação, de trabalho, de caridade, dos momentos felizes. E sempre trazer no pensamento tudo o que eles fizeram de bom, porque eles vão captar e isso vai ser muito salutar para eles, né? Só que também nós precisamos pensar em nós próprios. Nós temos que pensar em nós, porque a cada instante da nossa experiência física, nós nos aproximamos mais da realidade espiritual. Porque nós precisamos pensar como nós nos encontramos, o que nós já fizemos, o que nós possuímos, o que nós já temos para conduzir. Porque nós também vamos desencarnar. Apesar, que nem diz Joana de Ângeles, lá no Celeiro de Bênçãos, apesar da saúde, que horas a gente goza, que a gente está desfrutando, apesar da situação otimista em que a gente está laborando. Então, a gente sempre tem que ter diante dos que partiram, antes de nós, na direção da morte, assumir um compromisso de nos preparar também para um reencontro, porque nós vamos nos reencontrar, porque a morte da alma, do espírito não existe, então nós vamos nos reencontrar. Então ela fala que nós temos que nos preparar para esse reencontro também, que nós vamos mostrar para eles que nós temos uma vida abundante, e não adiar as nossas realizações, e não adiar as nossas resoluções, que vão ser tão valiosas para nós nesse momento de reencontro. Porque nós sabemos que eles estão vivos. Então, nós devemos enxugar o nosso pranto, porque esse pranto, ele causa uma grande dor nessa transição em deixar o corpo físico e nos direcionarmos ao mundo espiritual. E nós devemos considerar que esse além-túmulo, aparentemente misterioso, que dá muito medo, que ninguém sabe o que vai acontecer, ela fala, apesar disso tudo, a vida continua, a vida fervilha, ela não para. E depois, quando o nosso corpo virar pó, e o corpo se converter em luz, ele vai brilhar. E nós vamos ser espíritos imortais.
e nós vamos sentir a felicidade, que é o que nós procuramos, né? E aí nós temos que pensar na questão de fazer a nossa prece, orar. Como nós nos ligamos? Como nós auxiliamos? Através da prece, através da oração. Nós precisamos orar pelos que partiram. Nós precisamos, é um gesto de amor muito grande. E nós podemos orar aonde quer que eles estejam. Pois os fios dos pensamentos, pois os fios e o pensamento ligados, eles viajam sem impedimento pelo espaço, né? Os pensamentos, eles vão em busca daqueles que nos precederam no túmulo. E nós, então, devemos fazer a nossa prece todos os dias com Jesus no coração, porque a prece é alimento para todas as almas, é alimento para aquele que ora e ele é alimento para aquele que recebe. E são sempre bênçãos de luz. E aí nós vamos encerrando a nossa viagem até aqui com uma mensagem de Santo Agostinho, quando ele fala que a morte não é nada, e ele encerra, ele pega tudo isso que nós falamos e ele resume bem. Então ele coloca assim: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Então ninguém muda. Todos nós sempre continuamos os mesmos. E aí ele fala: falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo o mundo das criaturas. Eu continuo vivendo o mundo do Criador. Não utilizem um tom solene e nem triste. Lembra que Joana de Anjos falou? Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, mas rezem por mim. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda, bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Mensagem maravilhosa de consolação para nós.